Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Fala Turismo. Nós estamos muito felizes em começar finalmente esse projeto que foi pensado e planejado com muito carinho para você que gosta de viajar ou que trabalha com turismo. Meu nome é Leilane e eu estarei apresentando esse podcast junto com Dani Medeiros. Oi. Olá, Dani. Bom, para começar, nesse episódio, nós vamos falar sobre os episódios do empreendedorismo digital no turismo. E nós trouxemos uma pessoa aqui que te leva para qualquer lugar. Ele é empreendedor, ele é fotógrafo, é agente de viagem, já viajou para diversos países. Nós estamos hoje com o Fabrício. Seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado, Liliane. Obrigado, Dani, também pelo convite. Obrigadão. Para mim é uma honra estar aqui, né? Que bacana ser o primeiro a estar aqui falando com vocês. De muitos que virão, tenho certeza, de muitos papos bacanas. Sim. Que virão por aí sobre turismo, né? E para todo mundo aprender um pouquinho mais, para a gente trocar ideia. Tenho certeza que vai ser um papo bem bacana. Vai sim, Fabrício. E o nosso intuito, de fato, é a gente mostrar os bastidores do turismo, né? E a gente achou que você não podia ser outra pessoa, tinha que ser você o nosso primeiro convidado. Então, para a gente começar, vamos lá. Eu vou aqui para a fila, né? Sempre. De forma... como você começou a empreender no digital através do turismo? Essa é uma curiosidade nossa. E a gente sabe que você é bem empreendedor. E o que é que você tem para contar para a gente sobre isso? Como foi isso? Vamos lá. Desde criança eu empreendo, assim, mas não vou me prolongar aqui. Vamos logo para a parte digital. Tudo começou, assim, principalmente junto com a parte do turismo, quando eu fiz uma viagem para o Sudeste Asiático e comecei a mexer com o Instagram. Eu já trabalhava no digital na parte de fotografia e gerenciamento de redes sociais. Eu tinha uma empresa de publicidade aqui na capital, em João Pessoa, que a gente fazia a captação dos clientes e administrava Instagram e Facebook. Na época não tinha nem Snap. O Snapchat, quando começou, a gente fazia só a parte do Instagram e Facebook. E aí foi dando certo, os clientes foram aumentando e tudo mais. Só que aí eu sempre tive essa paixão por viajar, sempre quis empreender mais voltado para o turismo. E aí nessa viagem que eu fiz para o Sudeste Asiático, passei bem uns 30 dias por lá, eu comecei a gravar despretensiosamente até no Instagram. E aí começou a compartilhar, era meu nome mesmo, era meu usuário privado, assim, era Fabrício Taglietti. Isso. Aí pegou e começou a dar certo, começou a gente me seguir que eu não conhecia, pedindo dicas, não sei, e eu já tinha viajado, eu nessa época eu tinha uns... Vamos falar de idade, não, né? Não. Tinha uns... hoje, agora em junho, inclusive, o Fabrício Leva fez 6 anos. Nossa. Já. Então foi 6 anos atrás, mais ou menos, que aí começou a seguir o pessoal, e rapaz, eu vou pensar em alguma coisa. Aí eu já comecei a pensar estrategicamente, pensando no negócio. Que nome eu coloco aqui que possa virar um negócio e não apenas uma pessoa que está viajando. Aí eu pensei no Te Leva, porque eu já tinha intuito de literalmente levar pessoas comigo. Ou seja, você já pensava de fato em viajar levando pessoas com você. Desde o início. Porque tudo começou também quando eu fiz uma outra expedição de uma fotógrafa que já empreendia, que eu admiro muito, Patrícia, ela é lá de Foz do Iguaçu. Eu fui pro deserto do Atacama, numa expedição fotográfica dela, eu fiz, rapaz, eu queria fazer isso. Queria levar o pessoal comigo. É uma energia muito bacana. Gente que às vezes não... A gente vê, né? Um mercado que tem necessidade. A gente vê muita gente hoje em dia, todo mundo na correria do dia a dia, tudo mais, e não... vai chamar uma amiga, vai chamar um amigo. Não posso nessa data. Não tem incentivo para viajar. Exato. Aí às vezes deixa para lá. Aí tendo a oportunidade de ir em um grupo, querendo, você vai só, mas vai com um grupo. Então muita gente se sente mais seguro. Então eu já pensei, foi nesse início que começou tudo a eu pensar no digital junto com o turismo. Foi aí virou Fabrício Leva e já está há 6 anos nisso. Legal. E é interessante você falar que começou de forma despretensiosa, porque se a gente for pensar, né, acho que todo mundo aqui vai lembrar do antes e depois dessa forma como a gente compartilha a viagem. A gente sabe que o turista, ele mudou completamente o comportamento dele de planejamento, de acesso à informação e de compartilhamento dessa viagem. Então, antes ele via em revista, né? Via um pouco numa revista, e sabia de viagem através de amigos e familiares, né? Tinha aquele velho álbum de fotografia. Como era mais difícil a gente ter informação, né? Era difícil. E tinha aquele velho álbum de fotografia, né? Que o tio, a tia viajava, a gente ia ver como é que era, e contava como é que era essa viagem. E hoje você coloca numa rede social e você influencia no comportamento de consumo de pessoas que você nem conhece, né? Então, como você falou, você começou de forma pretensiosa. Hoje você se considera um influenciador, acredito?
Sim, considero. Já então, faz um tempo. Totalmente. Então você nesse universo aí de influência, né, influenciando o comportamento de consumo, que as nossas conexões, elas são muito importantes para essa influência, só que hoje essas conexões se ampliaram, né? Muito. Você tem conexão com pessoa que você nem conhece pessoalmente. Sim. Então, Que é o caso, né, Fabrício? Eu vejo Exato. muito isso, né? Muito. tem pessoas que te seguem que sabem muito da tua vida, mas você nunca te viram. Como é que você vê esse comportamento? Como é que você vê a importância do influenciador hoje no mercado de turismo? Eu acho que o influenciador, o mercado que está trabalhando com o influenciador, tem que saber como trabalhar com ele. Porque acontece muito. Eu já viajei em alguns países, já fiz parcerias, já fiz trabalhos para empresas fora também, hotéis fora e tudo mais. Só que o que acontece? Às vezes o povo olha só número de seguidor, não sei o que lá, comentário, não olha o nicho que ele alcança, idade, não pensa mais estrategicamente na coisa. Porque às vezes tem uma, assim, não desmerecendo nada, mas uma blogueira de moda, que o foco dela é 100% moda, basicamente, e ela tem, sei lá, 1 milhão de seguidores, e vai para um hotel, ela pode não dar, e depende, se for um público mais abaixo da renda que aquele hotel precisa ter do público, não vai gerar nada. Ou seja, às vezes é melhor pegar um influenciador nichado de 40 mil seguidores, mas que é luxo, aquele público, aquele hotel vai ter muito mais retorno do que aquela outra influenciadora de 1 milhão. Ou seja, estratégia, né? Estratégia. Como tudo, o influenciador, porque tem muita gente, tá mudando muito, mas tinha muita gente que pensava que o influenciador é a solução dos problemas, vai ser o setor de marketing da empresa, e não é, ele é uma ferramenta. Na verdade, ele pode ser até um problema, porque, por exemplo, né, eu viajei há pouco tempo para Minas, sou apaixonada por Minas, e aí eu fui, estávamos em Tiradentes, eu falei, vou dar uma olhada naquela casa torta, que tem muita gente que tira foto lá, né? Só que eu queria ver a estrutura da casa mesmo, fiquei curiosa para ver. E para mim foi uma decepção, porque tinha muita gente, era uma fila para tirar foto, você não conseguia estacionar, então virou um caos o local, por conta dessa influência. Então, pode ser a solução, mas também pode ser o problema. Né? Sim, eu acho que tem que se tomar um cuidado com quem a gente segue hoje em dia. Na verdade, assim, porque quanto mais transparente uma pessoa for, o influenciador que segue, o hotel, ou a empresa, a companhia aérea, seja lá, o que for fazer, a agência de viagem, junto com o influenciador, tem que ter uma confiança, tem que entender um pouco mais, porque pode acontecer disso. Tem influenciador que chega no canto, edita uma foto, muda totalmente a cor daquele mar, muda a cor do rio. E isso é uma pessoa que gera uma expectativa. Aí, sei lá, por exemplo, minha agência, eu tenho uma agência também, aí eu contratei outro influenciador. Aí ele foi lá e fez uma propaganda, só que omitiu algumas coisas, às vezes fez outra coisa. Vai recair em quem? Em mim. Em você. O público viu o influenciador, me contratou por causa do influenciador. Mas chegou lá, era diferente do que o influenciador divulgou. Então, exato, pode ser bem negativo. Tem que tomar esse cuidado. Aí eu vou pegar esse gancho aí que você comentou, a gente, ainda falando de empreendedorismo, quer dizer, voltando, né, um pouco. Bem no meio da pandemia, você resolveu abrir uma agência de viagens. Foi. Não deixa de ser o grande, seu mais novo negócio, né? E aí ele te ajudou com as expedições, né? Fala só um pouquinho mais sobre isso. Sim, as expedições que o Dani está falando são que eu faço, essas que foi o intuito inicial do Fabrício Leva. Que você já fazia, já enfim. Fazia. Só que agora, tendo uma agência de viagem, eu tive todo um aporte melhor, né? Para fazer o contato direto com o hotel, reservas, enfim, melhorias de pagamento, os fornecedores todos os fornecedores mais tranquilo, principalmente na parte de passagens aéreas também. Ou seja, eu fazia uma expedição e ganhava, assim, poderia lucrar em cima de um nicho. Com a agência, eu passei a lucrar em cima de 5. Não necessariamente só visando lucro, mas até eu lucrando mais e conseguindo melhores preços. Exatamente. Foi uma junção dos dois. Então, a agência tem me ajudado bastante nisso. E também, para eu mesclar, me deixar mais livre, assim, sendo bem sincero aqui agora, porque às vezes eu ia fazer uma viagem, aí eu poderia... Claro, eu sempre tinha muito cuidado de só... Eu ia atrás de parceria, ou muitas vezes já... Ainda bem que hoje em dia já sou bem mais convidado, mas no início eu ia muito, mandava e-mail para 40 hotéis. Então, isso é uma curiosidade também, viu? Pronto, né? Porque como é que você conseguia? Você resolveu, né? E aí você ligava para os hotéis, não, olha, eu quero ir, ou você bancava, você ia lá. Como é que era essa abordagem, como é que funcionava? Era um mix dos dois, assim, muitas vezes foi um investimento para no começar início. É difícil. Sim, era, eu bancava. Aí começaram a acreditar alguns... Como eu sempre tive a fotografia junto, era um pouco mais fácil, porque eu trocava a produção de conteúdo e não só a divulgação. Então, tinha mais essa carta na manga. Então, eu sempre tenho a fotografia junto com a divulgação. Mesclou bem, me ajudou bem desde o início.
Só que era assim, eu ia para um destino e eu mandava 40 e-mails para hospedagem que eu via que estava disponível naquele período e saía mandando mesmo. Das 40 respondiam 4. 3 dizendo não, uma dizendo vou ver. Vou pensar. No início era assim. Mas nunca desisti. E o que eu tava falando de voltar à agência é porque agora, como eu vou estar no local, eu posso ir nos hotéis que eu vou direto, mesmo eu bancando, que eu acho bem interessante, vou lá, vi legal, monto um pacote na minha agência para as pessoas irem. Então eu fico mais, digamos assim, livre para estar escolhendo as melhores opções e nichando mesmo, assim. De fato, as melhores. Né? Tem um hotel que é R$150 a diária. Não é só porque é 150 que ele é ruim, é custo-benefício, são públicos diferentes. Exatamente. Então eu aproveito uma viagem para ir para os 3 tipos. Vou para um hotel de luxo, vou para um mais mediano, vou para um hostel. Porque eu gosto. Eu sempre fui assim no meu Instagram. Eu não sou nichado do luxo ou do perrengue. Já teve viagem que eu gastei R$40 em 2 noites de hostel e no outro dia eu tava no hotel que era R$3.000 uma diária, sabe? De um dia pro outro, basicamente, até lá na Grécia. Isso é ótimo. Mas aí eu gosto disso, porque o público, eu converso com o público assim, sempre foi. Então eu abarco mais públicos e isso sempre me ajudou no empreendedorismo, justamente. Muito, muito, muito bom isso, né? E até essa questão da fotografia que você falou, existe uma questão ética, né, também, por trás do influenciador, como você disse. Gente que maqueia tanto que o local fica, dá até decepção para quem chega lá, de fato. E a gente sabe que o brasileiro ele é muito imagético, né, e tem muita gente que faz essa escolha, essa seleção, baseado também na imagem, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas estão falando agora do egoturismo, né? Que as pessoas, elas vão basicamente para tirar foto, elas escolhem o destino pela beleza e tal. E aí, como é que é para você, principalmente pensando no antes e depois da pandemia, né? O que é que você vê de diferente nessa produção de conteúdo? Você teve que investir mais? Como é que fica essa questão ética? Quais os cuidados que você toma com relação à imagem do local? Como é que é? Eu tomo muito cuidado com essa parte da imagem, porque eu já me frustrei algumas vezes, indo para alguns locais que eu tinha pensado que era de um jeito e era de outro, justamente por causa da edição, e não se iludam, assim, a maioria das pessoas que acham que só acontece em foto, acontece em vídeo também. Sim. Dá para editar a cor de vídeo, dá para mudar, tirar gente de vídeo, enfim, dá para fazer tudo também. Mas eu sempre tive todo o cuidado e vou continuar tendo, porque eu edito foto, eu dou uma realçada nas cores, mas eu sempre mostro. Como era, se eu tirei gente da foto, eu digo, gente, aí depois eu faço a brincadeira, ó como é a real, aí mostro que tá abarrotado de gente. Enfim, tem que se tomar todo esse cuidado, porque a gente sabe que, eu tô trabalhando lá, eu tô sempre viajando, mas tem gente que tá se programando pra ir uma vez no ano, aí idealiza todo um destino do sonho pra chegar lá e se frustrar, né? Então, nosso trabalho aqui, meu trabalho como influenciador, como agente de viagens, é fazer a pessoa realizar o sonho e se divertir, né? E se eu começo a maquiar as coisas, pode ser até um momentozinho que eu vou ganhar mais, mas no longo prazo eu não vou ter credibilidade, então não vale de nada. Mas eu estou enganada, mas isso já mudou, quer dizer, mudou um pouco. Porque antes a gente não tinha tantos recursos. Do pessoal maquiar as coisas, só aumenta. Só aumenta? Só aumenta. Nossa. Hoje em dia, apesar de eu trabalhar com internet, eu me sinto um pouco triste em alguns momentos como as coisas estão chegando, porque é tudo muito montado só pra internet, sabe? Eu acho que as coisas estão ficando menos reais. Eu tenho notado isso, assim, no meio de influenciadores e tudo mais, porque às vezes a gente vê um casal que tá tendo um café da manhã dos sonhos, mas eles passaram, tipo, pra um videozinho de 15 segundos. Pode ter certeza, eles passaram 3 horas ali, acordando, mudando, vendo cor, editando texto, sabe? É como se fosse uma novela. Sim. Mas o que eu quis dizer foi em relação ao seguinte. Há uns anos atrás, a gente abriu o site do hotel, via umas fotos, chegava no hotel, a realidade não era aquela. A cama estava caindo, tudo estava caindo, parede. E hoje, eu fico me perguntando, pensando assim, todas as vezes que eu abro um site e vejo uma imagem, estou falando de site, mas leia-se qualquer coisa, um Instagram, enfim, certo. E vejo uma imagem do hotel, da cama do hotel, do apartamento, a gente se preocupa com banheiro, essas coisas. Então, todas as vezes que eu vejo isso, eu digo, não, se eu chegar lá, vai ser exatamente aquilo. Porque não é possível que eles vão maquiar tanto, porque a gente já não cabe mais isso, eu acho. Não, será? Concordo contigo. Não, nessa parte eu concordo plenamente. Assim, a gente tem acesso a ver as coisas mais de verdade. Isso aí, sim. Concordo demais. Porque com os stories, né, com o dia a dia das pessoas,
com, enfim, os outros sites, vídeos, a gente consegue acompanhar, apesar de ser feito um vídeo, ter um roteiro, a gente vê como tá na verdade, né? Até porque ele botou no site dele uma foto bonita, maravilhosa. Aí você foi lá, fez um vídeo e disse, aqui tá caindo os pedaços. Não, Fabrício acabou de postar dizendo que o hotel tava caindo os pedaços. Então, eu acho que de fato isso melhorou muito, né? Isso é uma importância de você seguir influenciadores que você acredita. Confia. Assim como eu acho que toda a gente de viagem, basicamente, hoje em dia, devia ser um pouco influenciador também. Em toda viagem tem que mostrar, porque hoje em dia eu vejo cada vez mais que as pessoas são carentes para adquirir produtos digitais do relacionamento. Totalmente. Sabe? Então é bom você ter esse relacionamento com o seu público, não só a venda. Assim, vamos fugir um pouco, que eu acho que coisas de 5 anos atrás eram inovação, como surpreender com uma coisinha ali, uma coisinha. Hoje em dia já é o básico. Não mesmo. Eu acho que o surpreender hoje em dia tá nesse relacionamento, tá nessa confiança. Tá no meio da viagem acontecer alguma coisa diferenciada lá pro seu cliente, ou seja, para quem tá ali acompanhando. Então, com certeza, tem mais essa parte de, se você acompanha quem você confia, você vai tá vendo aquilo de verdade. O site do hotel, seja como for, pode estar tudo maquiado lá. Mas você vai ver como é. Até porque as decisões de compra, o comportamento do consumidor é assim, ele não compra se ele não confia, né? E aí, quando ele já fez algo com você, ele se sentiu, né, ali, acolhido, cuidado, seguro, é claro que ele vai continuar, né, nesse processo. Verdade. E aí, eu queria saber de você, porque a Dani falou que você começou a agência de viagens durante o período de pandemia, né? O pessoal que trabalha com turismo estava realmente sem saber o que fazer. Foi duro. A pandemia foi dura. Fez um ano agora, né? Em maio. Fez um ano. E aí, eu lembro que nesse período, o pessoal do turismo, um dos maiores problemas era conteúdo, em um período que estava todo mundo desesperado, pensando, né, em algo muito sério que estava acontecendo, e aí vai falar de turismo agora, de viagem, né, aquele receio de parecer ser fútil num momento desse. Então, como é que foi para você começar essa agência de viagem, produzir conteúdo no meio dessa pandemia? O que foi que você pensou, o que foi que você fez? Como é que foi esse processo? Vamos lá. Para mim, assim, eu comecei a agência já na segunda onda, digamos assim. A pandemia começou em março de 2020, inclusive o lockdown, se não me engano, foi 16 ou 17 de março. Era pra eu estar embarcando pra Noronha pra uma expedição. 14 pessoas ia estar levando no dia que deu lockdown. Eu cancelei 2 dias antes e começou o lockdown. Aí a agência veio quase um ano depois, mas ainda estava durante a pandemia, mas aí o povo já estava naquela. Mas a gente ficava naquela assim, mês que vem as coisas vão estar melhor. Não, dezembro vai estar tudo ok. Então, a esperança sempre era que as coisas... ainda começou bem. Vou comprar uma passagem. Não, vou cancelar, texto positivo, enfim. Agora também no início... Para mim foi uma das piores fases profissionais. Eu acho que para quem trabalhou com turismo, eu digo que foram 2 partes assim. Porque o turismo voltou primeiro, que é evento. Eu acho que foram um dos mais afetados, assim. Que parou 100% mesmo, turismo e evento. Mas falando sobre o turismo, eu fiquei em casa, né? Eu, basicamente, em 2019, eu acho que dos 365 dias do ano, eu passei uns 50 aqui em João Pessoa, intercalado no ano todo. Em 2020, eu passei basicamente todo. Foi. Janeiro e fevereiro, quando eu ia... Porque janeiro eu sempre faço questão de ficar nessa João Pessoa maravilhosa. Mas fevereiro, quando eu ia começar a viajar, final de março já tava, né, naquele vai vir, não vai. Aí começou. Teve um mês que eu passei afastado mesmo das redes sociais, eu perdi um pouco. Eu tô num ócio criativo aqui, eu não tô conseguindo criar. E ficava me forçando, me cobrando, e aquele negócio, se eu for falar aqui disso tô improdutivo. Aqui, e o pessoal sofrendo, e eu botando de viagem, aí voltar meu sonho, isso não é prioridade agora, a prioridade é saúde. E foi um turbilhão, assim, pra quem trabalhava com internet, assim, foi bem complicado esse primeiro período. Mas devagarzinho a gente foi indo, aí foi tentando pensar em algumas coisas, aí, tá na hora de criar um produto digital. Aí eu pensava, rapaz, o povo aqui tudo sem trabalhar para eu tentar ganhar mais dinheiro nessa época. Graças a Deus eu tinha uma segurançazinha, eu podia me permitir dar um tempinho, então eu fui mais para esse lado. Mas foi um momento bem complicado para todo mundo, né? Eu acho que pro turismo eu conheço como eu já tinha muita parceria com muitas pousadas, principalmente de praiazinhas mais... Gente, muita pousada fechou. Muito restaurante, passeio, mais afastado. Essas pousadinhas, assim, que são mais em praias mais desertas, né? Que eu gosto muito. Gosto muito do Agito também, mas eu gosto muito de buscar esses locais mais intimistas, assim, natureza. Minha vibe é bem mais natureza. Então, foi um período complicado.
Você sentiu algum tipo de mudança de antes e depois da pandemia com relação à produção de conteúdo? Tipo, antes eu fazia mais isso, hoje as pessoas estão buscando mais isso, vídeo talvez. Vídeo completamente. E hoje em dia, se eu for olhar minhas últimas postagens, de 10, 7 ou 8 são reels. E apesar de eu ser fotógrafo, tem menos foto do que vídeo no meu Instagram hoje em dia, porque é o que tá viralizando, é o que o pessoal tá buscando, é o que tá gostando. A pessoa posta uma foto, sempre diminui um pouco. Claro que eu adoro foto ainda, eu continuo amando foto e continuo usando. Mas mudou muito. Eu noto que as pessoas estão consumindo conteúdo muito rápido. Muito. Eu acho que todo mundo tá com a cabeça muito acelerada hoje em dia. Então, é áudio 2 vezes em WhatsApp, é vídeo também carregado mais rápido. Acelerou a gente de uma forma que... Ou seja, a gente faz quase o dobro de coisas que fazia, e nem há muito tempo atrás, há 4 anos atrás, em menos tempo. Em menos tempo. Porque o nosso demais. cérebro É engraçado que até essa questão do áudio, né? Fui eu que apresentei para o meu esposo a questão do acelerar. Um bom tempo atrás, né? Eu que apresentei ele para isso. E eu lembro que na época ele falou assim, nossa, mas é muito acelerado. Como é que a pessoa consegue ouvir? Aí daqui a pouco ele estava ouvindo, agora ele já escuta mais acelerado do que eu. Tem hora que ele escuta, eu falo, como é que você tá conseguindo? Ainda não consigo. Mas pra ver como então tá todo mundo muito acelerado, assim, e sem paciência, né? Não, paciência eu não tenho muita não, mas acelerado eu não consigo não, porque eu quero ver a entonação da pessoa. Como é que a pessoa tá falando? Aí eu não consigo botar no acelerado não. Eu falava isso no início, eu olhava 2 vezes, rapaz, é impossível escutar aqui. Hoje em dia já tem gente que eu só consigo escutar no 2, porque eu fico tipo assim, os meus áudios, tem hora que você fica pessoas... Não tem o 2,5 ainda? Eu só boto no 2. Os meus, as pessoas, porque assim, eu só gravo podcast pras pessoas, eu não gravo áudio. Quando eu vejo Dani, 7 minutos. Dani? Eita, cadê eu 3 vezes aqui? Não tô brincando. Eu já tô acostumada com o áudio da minha mãe, então pra mim 7 minutos é besteira. Mas eu percebi essa mudança, né, na produção de conteúdo do turismo, os vídeos cada vez mais dinâmicos, né, mais acelerados, digamos assim. Você já tinha essa habilidade com o vídeo, teve que aprender mais sobre isso? Eu estudei muito sobre vídeo durante a pandemia. Aproveitei que foi um período, né, que eu fiquei mais em casa, eu estudei muito. Foi um período que eu estudei muito parte de vídeo. Reforcei mais ainda a parte de fotografia, porque eu já queria lançar outro produto digital, que eu lancei também, que são os presets, para a pessoa aprender a editar as fotos. Criei antes da pandemia eu já tinha um curso também online de fotografia. Teve um presencial. Tive presencial também, já fiz alguns. São mais de 1.000 alunos nesse curso online já. E dos presets também já tá bem legal, que é um pacote que você só faz copiar e colar. Você já tem sua foto editada. Um pacote com 7 presets. Aí foi uma época que eu me organizei, porque eu também, nessa rotina de viagem, é bem difícil parar e se organizar direitinho. Então foi um período que eu até me organizei. Pois é, Fabrício, o que você está fazendo em João Pessoa hoje? Tô aqui, né? Parei, eu tava em Dubai, eu vim hoje pra gravar e amanhã eu tô indo pra Nova York. Porque o homem é difícil. Bondade é sua. São João, né? Tá vindo aí. São João faz milagres. Então, pensando, para quem está assistindo e que quer empreender com turismo, às vezes viaja muito, né? E quer usar isso como algo rentável. Quais são os formatos hoje, os modelos de negócio em empreendedorismo digital no turismo? Vamos lá, eu acho que... Vou falar do meu primeiro exemplo, que para mim... Hoje em dia, o melhor para mim é a agência de viagens. Basicamente assim, é uma mescla boa de todos eles, mas a agência tá bem legal. Mas no início foi a fotografia. Eu acho que... E hoje em dia, cada vez mais. E você não precisa ter uma câmera fotográfica não, viu? Eu já vejo muita gente trabalhando com celular. Inclusive, eu vendi meus equipamentos no início do ano para focar só os equipamentos não, só a câmera, né? Eu tenho um drone ainda, GoPro, mas eu estou só com o celular para justamente mostrar para esses meus alunos, para mostrar para os presets que com o celular... Eu sou sempre sincero, claro que a câmera vai entregar uma qualidade melhor ainda, é difícil chegar nela, mas pra gente do dia a dia, pra uma viagem, sem ser um trabalho às vezes profissional, você consegue fazer coisas boas com o celular. Então, em muitas viagens, eu entrava numa van, vamos pra uma vinícola lá no Santiago, vou dar um exemplo bem bom desse, que eu tava sozinho e tinham mais 8 ou 9 pessoas. No caminho eu falei, gente, olha, eu sou fotógrafo, vocês estão indo pra vinícola aqui, se vocês quiserem fazer as fotos, tal... Fica, se eu não me engano, eu cobrei, foi 120 a 130 por pessoa, sem limite de fotos, entregue digital. Com Todos a câmera? quiseram. Com a câmera. Com a câmera. Todos quiseram. Ou seja, só nesse dia foi R$1.100, se eu não me engano. Nesse dia não, nessa manhã. Nessa manhã. Sabe? Então, é uma coisa.
E mais ainda hoje, isso foi há uns 4 anos, as pessoas viajam querendo a foto. Gente, eu não sei se eu fico muito feliz com isso, porque tem gente que parece que só vai pela foto, não vai nem para ver o lugar. É só pela foto. Mas é uma oportunidade de negócio. Grande. A rede social, ela meio que hoje funciona como uma espécie de mediadora, assim, né? De construção de identidade, né? De status. Então, de fato, a gente vê muito isso. Quando eu viajo, eu percebo Mas pra que viajar se não tem pra quem mostrar? Tem que mostrar. Então, é basicamente isso. Assim, eu gosto, sempre gostei muito de viajar, mas é porque eu sou muito curiosa. Então, eu realmente... Tava até conversando com o Dani hoje. Quando eu vou para uma cidade, eu gosto de ir no mercado público para saber o que é que o pessoal come lá, o que é que tem de fruta nova que eu não conheço. Eu quero saber a história do lugar. Então, assim, eu viajo realmente mais em caráter educativo. Ela é uma turista diferenciada, eu sou uma turista estranha, na verdade. Ela é uma turista diferenciada. Não é do seu tipo. Não, ela é diferenciada. Agora, mas o que a gente mais vê, de fato, assim, as pessoas, você não vê ninguém postando nada. Mas quando começa a aparecer 30 mil stories de alguém, eu digo, essa pessoa tá viajando, certeza. Claro. Não tem coisa mais gostosa do que se falar de viagem. Nossa, eu fui a tal lugar, lá é assim, lá é assado. Você ser uma referência para alguém. Aí você conhece Portugal e como é lá. E as pessoas voltam querendo falar, querendo contar, sentar numa... Antes era assim, gente, você tava numa mesa para contar como foi a viagem. Eu gosto. Hoje não, hoje é postando. Meu pai chegava das viagens, botava todo mundo na sala e ia mostrar as fotos da câmera digital, ou depois de revelar para todo mundo ir contando as histórias. Hoje ele posta, mostra não. Hoje ele grava stories. E aí, seguidores de Fabrício, tô aqui não sei onde. Que legal. Postar. Ele é o pai do Fabrício Leva agora, ele também tá famoso. Nossa, que legal. Bacana. Mas era bem isso. Mas quando eu começava a viajar, assim, meu esposo, eu percebia que a gente... Quando eu ia ver o álbum de fotos, eu falei, nossa, mas eu tirei tão poucas fotos, eu fiz tão poucos vídeos. E aí eu comecei a me policiar a fazer mais. Só que mesmo assim eu tento encontrar esse equilíbrio aí. O que a gente faz é chega, tira a foto que quiser tirar, guarda o celular e vai aproveitar. Né? Vai ficar curtindo. Porque se for ficar nessa onda de tirar foto o tempo todo, você não vê, não vivencia nada. Eu costumo dizer que hoje, né, eu dou muito valor aos influenciadores. Estou falando qualquer influenciador. Trabalho. Porque... eu tenho uma agência de viagens. E aí, quando eu viajo, eu me cobro fazer isso. E as pessoas cobram que eu poste, cobram que eu faça. E eu não gosto, não é uma coisa que eu gosto, aparecer, postar e falar. Você acaba perdendo tempo fazendo isso e deixa de curtir algumas coisas, porque tem que fazer, tem que postar, tem que tirar foto, tem que filmar. E é muito trabalhoso. Então, às vezes, o que é que eu faço? Eu tiro foto, faço tudo, curto o dia, quando é a noite que eu chego no hotel, se eu não estiver morrendo, né? Aí você vai lá e tenta postar. Mas esse trabalho de vocês talvez seja um pouco assim, né? De organizar para poder postar. Ou você começa sempre ao vivo, digamos assim? Não, já faz um bom tempo. Eu gosto muito do ao vivo, mas não consigo mais, basicamente... porque senão vai ser basicamente isso. Como sobe drone, desce GoPro embaixo d'água, volta, celular, grava, edita foto, edita vídeo, legenda. É muito trabalho. Aí só que durante o dia eu tô captando. Durante a noite vai ter que ser editando e postando. Aí eu literalmente não vivo a viagem, né? Se fizer assim. Então, o que eu tenho feito um pouco mais é dar um tempo. É atrasar um pouco as postagens, de fato. Eu até cheguei do Jalapão quinta-feira passada. Eu terminei de postar ontem. Mas ainda tava no Jalapão ontem. Ainda no Instagram eu tava no Jalapão ontem. Mas é porque... senão acaba que o conteúdo não fica... A gente vai ficando perfeccionista, né? Como vai aumentando. E quando é ao vivo assim, eu acho que vai perder alguma informação, não vou conseguir levar direitinho. Ou então eu posso me estender demais, como tô no ao vivo, vou me empolgando. E não tem pra que, às vezes, ter 10 stories, aquilo que eu vou ter a falar. O povo não quer, tá perdendo tempo, quer uma coisa mais rápida. Aí eu não vou estar 10 stories pra falar a mesma coisa que num videozinho editado eu posso mostrar, sabe? De 15 segundos. E são esses bastidores que as pessoas não sabem. As pessoas acham muito que cansativo. É muito bom viajar. Nossa, Fabrício vive viajando. Menino, tua vida é maravilhosa. Eu postei até uma coisa hoje nos melhores amigos do Instagram. Minha gente, eu preciso de uns 3 dias sem pegar no celular. Postei hoje, sem brincadeira. Porque eu tô há 30 dias, basicamente... de trabalhando 24 horas, porque o celular, toda hora que eu tô nele, é um direct que chega, é uma pergunta, é uma dúvida que muda, não para, a cabeça não para assim, então é um trabalho bem puxado. É um trabalho, eu valorizo muito. E nesse trabalho, por exemplo, você acabou de voltar do Jalapão, então quando você viaja, quais são as informações que você sabe que você não pode deixar de dar, assim, que todo mundo... Número 1, que o pessoal mais pergunta sempre, custo, valores.
É recorde. Aí Fabrício diz assim, entre em contato com minha equipe, minha agência... minha agência... É valores, mas é porque fica muito... Ah, Fabrício, eu vou pra Noronha, em 5 dias eu gasto quanto? Você pode gastar 40 mil, como pode gastar 6, 5, 3, depende do seu estilo de viajante. Por isso que eu gosto de esmiuçar bem os custos durante a viagem, sempre. Nos posts eu boto, olha, esse almoço foi tanto, mas tem um PF que é tanto, tal. Aí você, de acordo com o seu estilo de viagem, isso se eu não estiver vendendo um pacote para pessoa e tudo mais, né? Eu estiver só pegando as informações. Mas se eu estiver vendendo um pacote, eu pego a informação dela e monto de acordo com ela, né? Que é, como a gente estava falando ainda agora, outro modelo de empreender no turismo é com a agência de viagens. E eu queria até falar um pouquinho aqui agora, que tem muita gente que pensa, mas tem milhões de recursos na internet, dá para pesquisar sozinho, dá para ir atrás por conta própria. Dá, mas isso dá muito trabalho também. Isso pode lhe dar dor de cabeça, porque para você resolver, eu que sou acostumado já, viajo por conta própria, assim, bem uns 13 anos já, tenho dor de cabeça quando ia resolver as coisas. Eu queria muito uma agente de viagem para resolver para mim. Então, à medida que tem muita informação por aí na internet, tem muita informação errada também, tem muita gente mala também. Então eu acho que... E o mito de que na internet só é mais barato comprando sozinho na internet? E que mito? Inclusive, às vezes eu até faço a prova. Gente, olha, se você procurar no site, pode falar comigo que eu consigo mais barato. Porque consegue, de fato. Só que cria-se esse mito e acaba a pessoa caindo em algumas ciladas. Claro, pode acontecer também, tem algum pacote que é bom, que pode ser mais barato, não vou dizer que é sempre. Estamos falando de comércio. Comércio ali exato. pode estar mais barato. Isso é bom para o consumidor final. Aí também tem exemplos que aí eu vou entrar nisso, tem exemplos de pessoas que compram sozinho na internet e não leu as entrelinhas. Isso. E aí ele acha que está fazendo a maior coisa do mundo, comprou, sei lá, R$200 mais barato do que ele tivesse comprado numa agência. Só que ele não sabe que no final das contas ele tem uma taxa para pagar no hotel, que é 300. Ele não sabe que ele não consegue reembolso. Quando dá errado, como é que ele consegue falar com alguém? Pois tem muito isso, né? Essas são as dores de cabeça, né? Por isso que quando eu comecei a pensar na agência de viagem, eu pensei, rapaz, mas eu vejo tanto... Mas eu parei para pensar, eu gosto muito de ir sem me preocupar também, sabe? É muito bom. E não necessariamente vai ser mais caro. Porque o agente de viagem já tem todas as manhas de fazer o melhor custo para ele também conseguir captar o cliente, né? E os dois saírem ganhando. Porque eu acho que um negócio bem feito, uma parceria bem feita, são os dois ganham. Os dois têm que ganhar. Então, eu tenho visto, desde que eu abri mais ainda, como é importante esse lado do agente e como eu vejo que não vai se acabar. Tem muita gente que vê, já vai acabar. Eu acho que não vai se acabar. Nunca. Porque é um serviço personalizado que depende do know-how de uma pessoa. E envolve relacionamento, né? Uma coisa que a gente tem que parar para pensar é que o digital ele não vai tirar o relacionamento. Então, não tem como você comprar tudo pela internet. E aí, nesse momento de apoio, né? Que o agente de viagens vai lá, vai te tranquilizar, vai dizer, não, deixa que eu resolvo, não se estressa e tal. Esse relacionamento não tem como o digital tirar. Exato. Então, a gente tem que pensar nisso. Quando falar uma profissão, vai se extinguir. Tá? Ela é mecânica? Ela é totalmente mecânica? Né? Aquela história, né? Só se adequa e pronto. Você se adequa. Eu não vou falar de idade, mas eu estou há quase 20 anos, né? Como agente de viagens. E todo ano eu escuto alguém. Muito cedo, comecei muito cedo. E todo ano alguém fala isso. Nossa, as agentes vão acabar. Eu disse, tá bom, deixa acabar. A gente não quer vender para todo mundo. A gente quer o público que quer comprar com a gente. Simples acho assim. Que foi isso que aconteceu. Né? Ficou um público mais específico. Restringe, né? Mais específico. E tem até uma frase que fala, né? Se você não quer ser substituído por um robô, então não seja um robô. Não seja um robô. Então o trabalho do agente de viagem não pode ser mecânico, né? É um trabalho de relacionamento, como você falou. Totalmente bem isso. Você falou pra gente aqui no começo, né, sobre essa questão da abordagem, mas pensando assim, quem está começando, quem quer começar a empreender no turismo, né? Nessa abordagem, nesse e-mail que você manda, né? Que tipo de informação a pessoa precisa enviar para poder fazer essas primeiras parcerias? Eu acho que, primeiro de tudo, é a pessoa não pensar muito, não esperar ter um momento perfeito, porque nunca chega. Comece de cara. E nesses e-mails, o que eu sempre colocava era o que eu ia dar em troca, porque era uma troca. Nesse início era uma permuta. O que eu vou dar em troca da hospedagem? Esse cara tá vindo aqui pedir uma hospedagem e eu vou ganhar o que com isso? Aí, como eu falei no início, mas
Isso é há 6 anos atrás, né? Não tinha muito mais esse negócio dos seguidores. E quando eu comecei, eu já cheguei assim, eu fiz um sorteio na época, que deu umas diárias em pipa, aí eu dei uma subidinha rápida, assim, eu tava com uns 4 mil seguidores quando eu transformei em Fabrício de Leva. Aí nesse sorteio, foi pra comemorar, aí eu subi pra uns 8. Que foi bancado por você. Foi Você bancado investiu. por mim, todo bancado. Subi pra uns 8, 9. Aí quando chegou nos 10 é que já começou a ficar mais fácil alguém levar a sério. Mas hoje em dia eu vejo gente com 4 mil seguidores fazendo publicidade pra campanha nacional. Por quê? Porque essa pessoa é nichada. Então, não se preocupe. Eu falo pra todo mundo, olha, número de seguidor não é claro que é uma métrica, mas não é a principal. Engajamento, o que você vai dar em troca, o que você vai produzir. Então, o principal desse meu início nos e-mails era porque eu estava trocando parte de foto também, parte de vídeo. Ah, Fabrício, mas eu não sou fotógrafo. Então, troque porque você não vai passar um mês no hotel. Se você escreve bem, porque você não vai tomar conta lá do Instagram dele. Não precisa saber foto, eles contratam um fotógrafo, eles fazem isso e você vai ser o responsável por tomar conta do Instagram. Por que você não vai fazer um call center do hotel? Porque, enfim, troque serviço também. Você pode trocar um serviço, não necessariamente só a divulgação. Então, eu acho que para quem quer influenciar no início, e ser influenciador no início, tem que ir vendo esses lados. Onde ele se encaixa. Tinha um rapaz que eu seguia, que eu sigo ainda, que ele viajava o mundo vendendo brigadeiro. Literalmente, assim. Agora, eu assisti um curso dele, ele tirava coisa de 1.000 a 2.000 reais num dia, em Paris, vendendo brigadeiro. Porque imagina, vendendo brigadeiro e água. Imagina ali no verão, no Louvre, na Torre Eiffel, é fila quilométrica ali, o povo morrendo de sede, um brigadeirinho, e ele agora o principal é dar a cara a tapa. Ele era muito extrovertido, brincalhão, chegava, puxava, vendia coisa de desenrolado. de R$2.000 de lucro, eu tô falando, por dia. É muita Com brigadeiro e água. Brigadeiro é muita coisa, é. Mas aí, o que foi que ele Vamos fez? pra Paris vender brigadeiro. Uai. Mas assim, quando ele mostra tudo, a pessoa olha na ponta do lápis, é mais do que possível. Porque ali passam 10.000 pessoas, tranquilamente na manhã, nos 2 pontos. Então tem um público gigantesco ali e basta só a pessoa saber explorar. E ele tá explorando o turismo, né? Porque aquelas pessoas só estão ali porque é turismo. Então muita gente pensa que, eu só posso empreender no turismo se for sendo agente de viagens. Não dá pra você vender brigadeiro, dá pra você trocar serviço de publicidade, fotógrafo, tem várias maneiras. Até trabalhando em hostel mesmo, eu já trabalhei, passei um mês no Atacama, trabalhando num hostel que eu trocava a cama, fazia tudo também lá, sabe? São várias experiências, tem várias maneiras. E aí, ao mesmo tempo que você vai trocando essas coisas, se você quer crescer no Instagram, influenciador, dando as dicas de turismo, aí você vai mesclando, vai puxando, vai dando essas dicas, porque tem muita gente que sonha em fazer alguma coisa assim. E eu digo assim, perrengue, o povo gosta muito de ver perrengue. Gosta de ver o luxo também, claro, mas o perrengue é divertido, gosta de ver é brincalhão. Principalmente pro brasileiro, né? Nossa vida já é um perrengue, né? Ser brasileiro já é um perrengue. Mas essa questão da fotografia, né? Uma coisa que eu achei muito interessante é que alguns fotógrafos, eles estão, por exemplo, digamos, você é fotógrafo aqui em João Pessoa e aí você oferece foto para o turista que veio para cá. Então ele quer fazer uma sessão de fotos, por exemplo, na praia, você vai e faz, né? Tem muita gente que empreende dessa forma também. Tem, inclusive é uma pretensão minha, assim, que depois desse ano e do próximo, assim, que eu quero fazer muitas expedições, tá por aqui, porque tem sites que é muito mais utilizado por gringos, que você bota lá seu serviço de fotografia e o turista vem e lhe contrata direto para fazer um ensaio aqui em João Pessoa, sei lá, Natal, como eu sou aqui, né, dá para botar Natal, Pipa, Porto de Galinhas, tem uma taxa de deslocamento, e enfim, e pega uns trabalhos bons. Eu fiz um desse porque eu passei um tempo viajando pela Europa, eu peguei alguns através desse site lá na Grécia, que eu passei um mês e pouco, e é coisa de casal que vai fotografar a lua de mel, é um pessoal que tá mais aberto a gastar, a gente sempre tá mais aberto a gastar, muitas vezes viajando, né? Então, e as fotos, e quer ficar com as fotos. Então, tinha coisa de que eu cobrava 350, 400 euros num ensaio de 2 horas para um casal. E se eu pego uns 4 casais por semana, eu tô luxando na Europa já. Luxando mesmo. Verdade. Então, é uma coisa assim, é você saber onde pode ter um público e o que você pode oferecer para aquele público diferenciado. Seja numa fotografia de lua de mel, seja no brigadeiro e água na fila. O brigadeiro e água na fila, aqueles 2.000 também dá pra luxar na Europa. Não tô falando que só porque o fotógrafo tem uma câmera top.
é criatividade. Uhum. É abrir a cabeça um pouco e ver onde o mercado está precisando. E no turismo tem muitos gaps desses, muitos. Porque é um momento de felicidade do turista, é um momento de abdicação. Então é um momento... Tipo, ele pode estar mais amarrado antes, né, Dani? Para comprar o pacote. Para comprar... Para aí ele pode até se dificultar mais, porque tem milhões de opções de pesquisa, mas chegou lá... Tô aqui... Exato. Não, e aquela ideia, né? Quando você tá num destino, você pensa... Não sei se eu volto para aqui novamente. Então, eu tenho que aproveitar. Então, esse aproveitar é onde... Nossa, eu não sei tô quando lá é que do eu outro volto, lado do mundo tá e certo. vejo um atrativo. Que tem um que é R$50, outro que é 250, assim. 5 vezes mais. É uma diferença boa de preço. Mas a pessoa pensa, rapaz, vou fazer o top, né? Não sei se eu volto aqui. Exatamente. É desse Verdade. jeito. Olha aí os bastidores. Exato. Olha só. Então, Fabrício, para finalizar, eu queria que você desse um recado para quem está assistindo o podcast e que gostaria, assistindo ou ouvindo, né? Se for pelo YouTube também, que quer empreender. E aí, qual é a dica? Uma dica pessoal para você que já empreendeu um bom tempo. Qual é a dica pessoal que você dá para essa pessoa? Vamos lá. A dica pessoal principal que eu dou é comece e não desista. Porque vão vir muitos perrengues, muitos percalços. Todo início, né? Às vezes tem alguém que dá uma alavancada, tem do nada, mas é alguém. Saiba que de 199 foi na insistência, trabalhando, estudando, batalhando. Então, eu já pensei em desistir algumas vezes da parte dos... Já, eu acho que todo mundo... Tô longe de chegar onde eu queria estar. Às vezes eu não sei nem se eu quero chegar onde eu queria no início, sabe? Ou se eu quero uma estabilidade, uma qualidade de vida mais tranquila. Então, defina bem o que você quer. Defina bem como você vai atingir. Eu acho... A gente falou várias vezes isso aqui hoje, sobre nicho. Sobre as coisas estarem nichadas, né? Então, eu acho que o importante hoje em dia é você saber onde e o que você quer atingir, onde você quer empreender. Porque você tendo isso bem definido, você vai definir as estratégias bem direitinho. Mas a principal dica mesmo mesmo diante dos percalços, não desista. Porque se você tiver a vontade, tiver o amor por aquilo que estiver fazendo, pode ter certeza que vai dar certo. Começar. Fabrício, muito obrigada pela sua participação. Né? Nós temos até uma lembrancinha. Temos para os nossos convidados. Rapaz, foi sucesso, foi muito bom. Com carinho, depois você dá uma lida. Eu já sou daqueles que ia abrir aqui. Não, pode abrir. Pode abrir, fica à vontade. Abra. Você tem a cartinha uma aqui. cartinha que depois você pode olhar. Depois você vê. Rapaz, ainda bem, né? Sobremesazinha. Né? Mas foi com carinho, né? Pela sua disposição. Obrigada de verdade. E a gente está muito feliz com essa sua vinda, né? E também com o nosso primeiro episódio. Né? Eu vi aqui, ficou lindo o cenário, Gostou? viu? Todas as artes aqui na fotografia. Isso aqui foi para você, fotógrafo. Né? Ficou lindo. Esse aqui foi o pessoal da Casa de Mão, de Marcela Cunha Lima e Bárbara Lins. Elas estão começando com curadoria de artistas. E a gente achou... O site delas é fantástico, né? Vários artistas. E aí a gente viu esse do fotógrafo e disse, não, a gente tem que levar, né? Não tem uma referência melhor. E aí ela disponibilizou pra gente. Eu achei que ficou bem interessante, bem bonito. E um avião também, né? Nosso avião. A gente ganhou esse avião, sabe de onde? Da Tio Patinhas. Lojas Tio Patinhas. Já fiz parceria com a Tio Patinhas, tá vendo? Já fiz algumas publicidades pra eles. Eles são diferentes também. O avião eles deram pra gente também. Enfim, foi bem legal, mas a gente agradece muito... Né? Eu que agradeço. Esse pontapé inicial, né? De muitos episódios que estão por vir. Muitas pessoas interessantes, bacanas. Mas a gente espera que você retorne. A gente quer fazer outro episódio com você mais na frente. Sim, assunto não falta, né? Já deu pra perceber que assunto não falta. Assunto não falta. Se deixasse, a gente ficava 3 horas aqui, não ficava? Com certeza. Tranquilo. Passou quase uma, né? Uma hora. Nem notei aqui direito. Olha aí. Eu que agradeço, brigadão mesmo pelo convite, me sinto muito honrado de estar aqui. É o melhor assunto da vida que eu gosto de falar. Sentar numa mesa para conversar sobre turismo. Olha, viagem, empreendedorismo e fotografia,
Pode me chamar a hora que for, que eu adoro falar. E se o pessoal precisar de alguém para levar para algum lugar, Fabrício te leva. Fabrício, Pra qualquer lugar. Fabrício te leva. Fabrício para o teu Instagram. Fabrício te leva. Fabrício te leva. Tem várias expedições. Algumas estão esgotadas já, mas vão vir mais. Tem Noronha, Jalapão, Atacama. Meu filho, tem o muito céu é o lugar limite. legal. O céu é o limite. Então, obrigado. Tá bom, Desejo brigadão. sucesso demais nos próximos. Obrigada. E quero voltar. Vamos passar um dia aqui conversando só sobre Nossa. viagem, só sobre perrengue. Vamos. Já quero, gostei demais. Obrigado. Vamos, obrigada. Obrigado a todo Muito mundo obrigada. que assistiu também. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau.